A neve caía impiedosamente sobre a pequena estação de trem de Medicine Bow, Wyoming, naquela noite gélida de dezembro de 1952. O vento uivava através das frestas da velha estrutura de madeira, trazendo consigo rajadas congelantes que pareciam penetrar até os ossos. Sarah Mitchell, uma jovem enfermeira de 26 anos, tremia descontroladamente no banco de madeira da plataforma praticamente deserta, apertando seu casaco fino contra o corpo numa tentativa desesperada de se aquecer. Ela havia perdido o último trem que a levaria de volta para Denver depois de uma semana exaustiva cuidando de pacientes em um hospital rural nas proximidades. Seu uniforme branco de enfermeira estava parcialmente visível sob o casaco inadequado para aquele frio extremo, e seus lábios começavam a ganhar um tom preocupante de azul. Sarah sabia que estava em perigo real, a temperatura havia despencado para muito abaixo de zero, e o próximo trem só chegaria na manhã seguinte, se as condições climáticas permitissem. Antes de continuar, preciso saber, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu adoro saber de onde vocês são. E já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Seus dedos estavam tão dormentes que mal conseguia segurá-los juntos. Ela pensava em sua mãe viúva em Denver, que dependia do dinheiro que Sarah enviava todos os meses, e em como havia sido tola em não verificar melhor os horários dos trens. As lágrimas que começavam a formar em seus olhos congelavam quase instantaneamente em suas bochechas. Sarah fechou os olhos, rezando silenciosamente por um milagre, enquanto sentia a consciência começar a escorregar entre seus dedos congelados. Foi então que ouviu o som de botas pesadas batendo contra a madeira da plataforma. Através de sua visão embaçada, ela viu uma figura alta se aproximando, um homem usando um chapéu de cowboy de aba larga e um pesado casaco de couro com pele de carneiro. Ele se movia com a confiança de alguém acostumado a enfrentar os elementos mais selvagens da natureza. Quando ele se aproximou o suficiente, Sarah pôde ver um rosto marcado pelo sol e pelo vento, olhos azuis penetrantes que refletiam preocupação genuína, e uma mandíbula forte coberta por uma barba bem aparada. Minha senhora, você está bem? A voz dele era profunda e carregava um sotaque do oeste americano, misturado com uma preocupação urgente. Ele se ajoelhou diante dela, avaliando rapidamente sua condição com olhos experientes. Você está hipotérmica. Quanto tempo está aqui fora? Sarah tentou responder, mas suas palavras saíram embaralhadas e fracas. O homem não hesitou. Em um movimento rápido mas cuidadoso, ele tirou seu próprio casaco e o envolveu ao redor dos ombros dela, revelando um colete de lã e uma camisa xadrez por baixo. Mesmo sem o casaco pesado, ele parecia menos afetado pelo frio do que ela com todas as suas camadas inadequadas. Meu nome é James Thornton, disse ele, esfregando vigorosamente os braços dela através do casaco para estimular a circulação. Tenho um rancho a alguns quilômetros daqui. Não podemos deixá-la aqui essa noite. Você vai morrer congelada. Ele olhou profundamente nos olhos dela, esperando algum sinal de compreensão. Preciso levá-la para um lugar aquecido agora. Você confia em mim? Sarah, com sua consciência de enfermeira mesmo em seu estado debilitado, reconheceu a seriedade de sua situação. Ela assentiu fracamente, e James não perdeu tempo. Com uma força surpreendente, ele a ergueu nos braços como se ela não pesasse nada, segurando-a firmemente contra seu peito. Sarah podia sentir o calor emanando dele, um contraste chocante com o frio que havia dominado seu corpo. Minha caminhonete está logo ali, disse ele, caminhando rapidamente mas com cuidado através da neve acumulada. Vamos tirá-la dessa tempestade. E assim, nos braços de um estranho cowboy na noite mais fria de sua vida, Sarah Mitchell foi carregada para uma aventura que mudaria seu destino para sempre. A caminhonete Ford verde escura de James atravessava a tempestade de neve com determinação, seus faróis cortando a escuridão branca como facas de luz. Sarah estava envolvida em cobertores que ele havia puxado de trás do banco, e o aquecedor do veículo trabalhava no máximo. Ela gradualmente começava a recuperar alguma sensação em seus membros, embora as agulhadas dolorosas indicassem o retorno da circulação. O hospital regional me ligou mais cedo hoje, explicou James enquanto dirigia com habilidade pela estrada coberta de neve. Eu tinha doado fundos para a nova ala pediátrica.
Eles mencionaram que uma enfermeira dedicada havia ficado uma semana extra para ajudar com um surto de gripe. Imagino que seja você. Sarah confirmou com um aceno fraco de cabeça, surpresa com a conexão. Você é muito corajosa, mas também precisa cuidar de si mesma. De que adianta salvar outros se você mesma congela até a morte? Depois de quase 40 minutos de condução cuidadosa, as luzes de uma propriedade impressionante começaram a aparecer através da neve. O rancho Thornton era muito mais grandioso do que Sarah havia imaginado. A casa principal era uma estrutura majestosa de madeira e pedra, com 2 histórias e grandes janelas que brilhavam com luz dourada acolhedora. Ao redor, ela podia distinguir os contornos de vários celeiros e estábulos, todos bem construídos e mantidos. James estacionou perto da entrada principal e rapidamente correu para o lado do passageiro, pegando Sarah novamente em seus braços. A porta da frente se abriu antes mesmo que eles chegassem, revelando uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos presos num coque e um avental sobre seu vestido simples. Senhor James! Graças a Deus você voltou são e salvo. Quem é essa moça? Sua voz era carregada de preocupação maternal. Marta, esta jovem senhora estava congelando na estação de trem, explicou James rapidamente, entrando na casa espaçosa e aquecida. Ela é enfermeira e estava presa lá. Precisamos aquecê-la gradualmente e verificar se não há danos graves por hipotermia. Prepare o quarto de hóspedes azul com cobertores extras e prepare chá quente, mas não muito quente inicialmente. Marta, que Sarah logo descobriria ser a governanta da família Thornton há mais de 20 anos, moveu-se imediatamente para executar as instruções. James carregou Sarah escada acima, seus passos firmes e confiantes mesmo com o peso adicional. O interior da casa era surpreendentemente refinado para um rancho, madeira polida, móveis de qualidade, e obras de arte que pareciam ser de artistas respeitados do oeste americano. O quarto de hóspedes era aconchegante e elegante, com uma grande cama coberta por um edredom grosso, uma lareira de pedra já crepitando com um fogo confortável, e janelas com cortinas pesadas que bloqueavam o frio exterior. James a colocou delicadamente na cama e começou a remover suas botas encharcadas de neve com cuidado profissional. Você sabe muito sobre hipotermia, observou Sarah, sua voz ainda fraca mas mais clara do que na estação. James sorriu pela primeira vez, transformando seu rosto sério em algo surpreendentemente caloroso. Passei muito tempo nas montanhas, e não seria a primeira pessoa que ajudei a se recuperar do frio extremo. Além disso, aprendi bastante com médicos ao longo dos anos. Marta entrou com uma bandeja contendo chá morno, sopa leve e torradas. Aqui está, querida, disse ela com gentileza, ajudando Sarah a se sentar com travesseiros apoiando suas costas. Devagar agora, pequenos goles. Ela lançou um olhar aprovador para James. Você fez a coisa certa trazendo ela para cá, Sr. James. Aquela tempestade lá fora é mortal. James assentiu mas manteve seus olhos em Sarah, verificando discretamente sua coloração e respiração. Como está se sentindo? Alguma dormência persistente nos dedos das mãos ou pés? Sarah flexionou suas extremidades experimentalmente e fez uma careta com a dor. Dói, mas acho que é bom sinal. Significa que estou recuperando a sensação. Exatamente, confirmou James. Você vai ficar bem, mas precisa descansar essa noite em ambiente aquecido. Marta vai trazer roupas secas e confortáveis. Amanhã de manhã, quando a tempestade passar, eu a levo de volta à estação ou direto para Denver, como preferir. Ele se levantou para sair mas pausou na porta. E, sorta? Mitchell. Sarah Mitchell, ela respondeu, encontrando seus olhos. Obrigada, Sr. Thornton. Você salvou minha vida esta noite. James, por favor, disse ele com um sorriso leve. E você teria feito o mesmo por mim, sendo enfermeira. Durma bem, Sarah. Você está segura aqui. Sarah despertou com o aroma tentador de café fresco e bacon sendo preparado. Por um momento desorientador, ela não reconheceu o quarto elegante onde se encontrava, com seus móveis rústicos mas refinados e a luz suave da manhã filtrando através das cortinas pesadas. Então as memórias da noite anterior inundaram sua consciência, o frio brutal, o desespero,
e o cowboy misterioso que aparecerá como um anjo improvável em meio à tempestade. Ela se sentou lentamente, fazendo uma avaliação mental de seu estado físico com o treinamento automático de enfermeira. Seus dedos das mãos e pés estavam sensíveis mas funcionais, não havia sinais de congelamento severo. O pijama de flanela macia que Marta havia deixado para ela era absurdamente grande, obviamente emprestado de algum armário masculino, mas estava limpo e confortável. Através da janela, ela podia ver um mundo transformado pela neve, um vasto panorama branco pontilhado por árvores carregadas e as estruturas sólidas do rancho. Uma batida suave na porta precedeu a entrada de Marta, carregando uma bandeja de café da manhã. Bom dia, querida. Como está se sentindo? Seus olhos perspicazes examinaram Sarah com aprovação. Sua cor está muito melhor. Você deu um susto e tanto no Sr. James ontem à noite. Estou me sentindo surpreendentemente bem, graças a vocês dois, respondeu Sarah, aceitando a bandeja gratamente. Por favor, transmita meus agradecimentos ao Sr. Thornton. Eu gostaria de falar com ele antes de partir, se possível. Marta riu suavemente enquanto ajeitava os travesseiros. Oh, ele está ansioso para falar com você também. Já está acordado há horas. Esse homem nunca dorme até tarde, não importa o clima. Você o encontrará no escritório quando estiver pronta. E não se preocupe em se apressar. A estrada ainda não foi completamente limpa pela tempestade de ontem. Depois de tomar seu café da manhã e vestir suas próprias roupas, agora limpas e secas, Sarah desceu a escadaria imponente. A casa era ainda mais impressionante à luz do dia. As paredes exibiam fotografias que contavam a história da família Thornton, gerações de criadores de gado, homens e mulheres fortes que haviam domado aquela terra selvagem. Havia também diplomas discretamente emoldurados de universidades prestigiosas, certificados de premiações em pecuária, e até algumas menções em publicações de negócios. O escritório estava em uma sala com vista para os estábulos e os campos cobertos de neve. James estava sentado atrás de uma escrivaninha maciça de carvalho, estudando o que pareciam ser relatórios financeiros, mas levantou os olhos imediatamente quando Sarah bateu na porta parcialmente aberta. Ele se levantou com cortesia à moda antiga, seu sorriso genuíno transformando novamente seu rosto tipicamente sério. Sarah, que bom vê-la recuperada, disse ele, indicando uma poltrona confortável perto da lareira acesa. Por favor, sente-se. Como passou a noite? Enquanto conversavam, Sarah não pôde deixar de notar os detalhes que havia perdido na noite anterior devido à sua condição debilitada. James Thornton não era apenas um cowboy comum, sua educação era evidente em seu vocabulário, seus modos eram refinados sem serem afetados, e havia uma inteligência afiada em seus olhos azuis. Eu estava revisando os registros do hospital onde você trabalhou na semana passada, disse James, percebendo o olhar de surpresa dela. Espero que não se importe. Como grande doador, recebo relatórios regulares. Os médicos e a administração não tinham nada além de elogios para você. Disseram que você trabalhou turnos duplos quando o surto de gripe piorou, que você tem uma habilidade especial com crianças assustadas, e que você recusou compensação extra porque algumas famílias não podiam pagar. Sarah sentiu seu rosto corar. Eu apenas fiz meu trabalho. Essas pessoas precisavam de ajuda, e eu tinha o treinamento para fornecê-la. Não é sobre dinheiro. James se inclinou para frente, seus olhos intensos fixos nela. Esse é um sentimento raro nestes tempos. A maioria das pessoas que conheço está sempre calculando vantagens e ganhos pessoais. E você, Sr. Thornton? Sarah se pegou perguntando, sua curiosidade superando sua timidez habitual. Por que um rancheiro doa quantias substanciais para hospitais rurais? Pelos relatórios fiscais. Ele riu, um som rico que encheu a sala. Touché, senhorita Mitchell. Não é pelos impostos, embora meus contadores certamente apreciem os benefícios. É porque eu quase morri de pneumonia quando tinha 12 anos. Um médico rural viajou através de uma tempestade de neve, não muito diferente da de ontem, para chegar até nossa fazenda. Ele salvou minha vida. Meu pai era pobre na época, e o doutor nunca cobrou um centavo. Aprendi então que algumas coisas são mais importantes que dinheiro. A conversa fluiu naturalmente após essa abertura,
cada um compartilhando pedaços de suas histórias. Sarah falou sobre sua decisão de se tornar enfermeira após perder seu pai para uma doença tratável que foi diagnosticada tarde demais, e sua determinação em ajudar outras famílias a evitarem aquela dor. James, por sua vez, revelou como transformará o rancho modesto de seu pai em um império de pecuária através de inovação, trabalho árduo e investimentos inteligentes em tecnologia agrícola e genética bovina. Você não é o cowboy típico que eu esperava encontrar, Sarah admitiu com um sorriso. Harvard Business School, James revelou com um toque de humor em seus olhos. Mas não conte para meus peões. Eles acham que sou apenas um fazendeiro sortudo que contrata bons gestores. Era mentira, claro. James estava envolvido em cada aspecto de suas operações, das decisões de reprodução do gado aos investimentos em mercados futuros de commodities. Os dias seguintes se desenrolaram de uma maneira que Sarah nunca poderia ter previsto. A tempestade, que inicialmente parecia ser apenas um inconveniente temporário, desenvolveu-se em uma das piores nevascas que o Wyoming havia visto em décadas. As estradas tornaram-se completamente intransitáveis, isolando o rancho Thornton junto com dezenas de outras propriedades na região. O que deveria ter sido uma estadia de uma noite transformou-se em uma semana completa. Durante esse tempo, Sarah descobriu um mundo completamente diferente do que conhecia. James não passava seus dias apenas em seu escritório confortável. Todas as manhãs, antes do amanhecer, ele estava nos estábulos com seus trabalhadores, verificando o gado, assegurando-se de que os animais estivessem protegidos e alimentados adequadamente. Sarah frequentemente o via retornar para o café da manhã com neve em seu chapéu e aquele brilho particular nos olhos de alguém que havia trabalhado fisicamente ao ar livre. O que começou como uma situação de emergência gradualmente evoluiu para algo mais profundo. Sarah se ofereceu para ajudar Martha com as tarefas domésticas, mas rapidamente encontrou outra maneira de contribuir. Quando um dos trabalhadores do rancho sofreu um ferimento ao manejar equipamento congelado, foi Sarah quem tratou o corte profundo com eficiência profissional, limpando e suturando com habilidade enquanto James segurava a lanterna e observava com admiração crescente. Você tem mãos firmes, comentou ele após o trabalhador ter sido enfaixado e enviado para descansar. E uma presença calma. Esse homem estava à beira do pânico até você começar a falar com ele. Sarah limpou seus instrumentos improvisados. As pessoas precisam sentir que alguém está no controle quando estão assustadas. Parte da enfermagem é tanto acalmar a mente quanto curar o corpo. As noites tornaram-se o momento favorito de Sarah. Após o jantar, ela e James se sentavam na grande sala de estar, com suas vigas de madeira expostas e a enorme lareira de pedra, conversando sobre tudo, desde literatura até política, desde filosofia até suas visões sobre a vida. Sarah descobriu que James havia lido extensivamente, possuía opiniões bem fundamentadas, mas estava sempre disposto a ouvir perspectivas diferentes, e tinha um senso de humor seco que frequentemente a pegava desprevenida. Você já pensou em deixar Denver? James perguntou uma noite, sua voz casual mas seus olhos cuidadosamente observando sua reação. Quero dizer, já considerou trabalhar em uma área rural permanentemente? Sarah pausou, seu copo de chocolate quente a meio caminho de seus lábios. Honestamente? Sempre pensei que meu lugar era na cidade, onde estão os grandes hospitais e onde eu poderia ganhar o suficiente para ajudar minha mãe. Mas esta semana tem sido diferente. Há algo sobre estar aqui, sobre a conexão direta com as pessoas que você ajuda. James se inclinou para a frente. Sarah, preciso ser honesto com você. Esta semana não foi apenas agradável para mim, tem sido transformadora. Ele escolheu suas palavras cuidadosamente. Eu tenho 34 anos. Construí um negócio de sucesso, tenho mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas, mas minha vida pessoal tem sido vazia. Namoros superficiais com mulheres que estão mais interessadas na minha conta bancária do que em quem eu realmente sou. Sarah sentiu seu coração acelerar, intuindo onde essa conversa estava indo mas não querendo presumir. James. Deixe-me terminar, disse ele gentilmente. Você é diferente. Você é genuína, compassiva, inteligente, forte. Você me desafia intelectualmente. Quando estou com você, não sinto necessidade de ser nada além de eu mesmo. E eu percebi algo nos últimos dias, você me faz querer ser uma pessoa melhor.
Ele se levantou e ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, pegando sua mão. Eu sei que isso é rápido, talvez até louco. Mas a vida no Oeste nos ensina que quando você encontra algo raro e precioso, você não deixa escapar por medo ou convenção social. Sarah Mitchell, você aceitaria ficar aqui? Não apenas por alguns dias, mas permanentemente. Sarah sentiu lágrimas picarem seus olhos. James, isso é tudo tão repentino. Minha mãe, meu trabalho em Denver. Sua mãe seria bem-vinda aqui, James interrompeu suavemente. Esta casa é grande demais para uma pessoa sozinha de qualquer forma. E quanto ao trabalho, há uma necessidade desesperada de profissionais de saúde qualificados nesta região. Você poderia salvar inúmeras vidas. Eu ajudaria a financiar uma clínica adequada, se você quisesse. Mas a decisão é inteiramente sua, sem pressão. Sarah olhou profundamente naqueles olhos azuis sinceros. E você? O que você está realmente pedindo, James Thornton? Ele sorriu, vulnerável de uma maneira que ela suspeitava que poucos tinham visto. Estou pedindo uma chance. Uma chance de cortejar você adequadamente, de provar que o que sinto não é apenas gratidão ou solidão, mas algo real. Estou pedindo que você considere construir uma vida aqui, comigo ao seu lado, se você decidir que também sente algo especial entre nós. O fogo crepitava na lareira, a neve caía suavemente lá fora, e Sarah Mitchell enfrentava a decisão mais importante de sua vida. A mulher prática nela gritava cautela, mas seu coração, esse órgão que ela havia protegido tão cuidadosamente após anos focada apenas em sua carreira e responsabilidades familiares, estava sussurrando algo completamente diferente. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente, honestamente. Mas James, eu quero que saiba que esta semana também tem sido especial para mim. Mais especial do que eu quero admitir. James beijou sua mão gentilmente, um gesto à moda antiga que de alguma forma parecia perfeitamente apropriado. É tudo que posso pedir. Tempo e honestidade. Essas são as bases de qualquer coisa real. A notícia de que James Thornton estava interessado romanticamente na enfermeira da cidade espalhou-se pelo condado como fogo em palha seca. Medicine Bow e suas comunidades circunvizinhas eram pequenas o suficiente para que todo mundo conhecesse os negócios de todo mundo, e a presença estendida de Sarah no rancho, mesmo que forçada pelas circunstâncias climáticas, alimentou a usina de fofocas local com combustível suficiente para semanas. Sarah tornou-se consciente da tensão quando finalmente fez sua primeira visita à cidade após as estradas serem limpas. James havia insistido em acompanhá-la, parte cavalheirismo e parte, ela suspeitava, uma declaração intencional para a comunidade. Eles visitaram a loja geral para suprimentos, e Sarah não pôde deixar de notar os olhares, os sussurros atrás das mãos, e ocasionalmente os sorrisos aprovadores de alguns residentes mais velhos que pareciam satisfeitos com o desenvolvimento. Mas nem toda a atenção era positiva. Victoria Lansdale, herdeira de um império de mineração rival e conhecida como a mulher mais bonita, e mais ambiciosa, do condado, estava tomando café no pequeno restaurante quando James e Sarah entraram. Seus olhos estreitaram-se perigosamente ao ver o casal, e ela imediatamente se levantou para interceptá-los. James, querido, disse Victoria, sua voz doce como um melaço mas com uma ponta afiada. Ouvi os rumores mais estranhos sobre você abrigando uma enfermeira perdida. Que cavalheiresco da sua parte. Seus olhos avaliaram Sarah de cima a baixo, claramente não impressionados com suas roupas práticas e falta de sofisticação urbana. Você deve ser a senhorita Mitchell. Que sortuda você foi em encontrar nosso James durante aquela tempestade terrível. Sarah reconheceu imediatamente o tipo de mulher que Victoria era. Havia trabalhado com suas equivalentes no hospital em Denver, mulheres que viam outras mulheres apenas como competição. Sorte não é bem a palavra, respondeu Sarah calmamente, mantendo seu tom educado mas firme. Eu estava em perigo real, e o Sr. Thornton teve a decência e coragem de me ajudar. Sou grata por sua generosidade. Generosidade, sim, Victoria continuou, seu sorriso não alcançando seus olhos. James sempre foi tão generoso com suas causas de caridade. Embora eu deva admitir, esta é a primeira vez que uma causa de caridade dele tem tomado residência em sua casa. A insinuação era clara e insultuosa.
James, que havia permanecido silencioso, deu um passo à frente, sua voz baixa mas carregada com autoridade. Vitória, sugiro que escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Sarah é minha convidada e merece o mesmo respeito que qualquer pessoa nesta comunidade. Se você não pode oferecer isso, então esta conversa acabou. A máscara de civilidade de Vitória escorregou por um momento, revelando raiva genuína. Cuidado, James. Você é um dos homens mais elegíveis deste estado. As pessoas vão fazer perguntas sobre sua súbita infatuação por uma completa desconhecida. Especialmente uma que claramente precisa de ajuda financeira. Ela olhou para Sarah novamente. Devo assumir que você está ciente da riqueza considerável de James? De seus investimentos, suas propriedades, seus contatos em Washington. Sarah sentiu raiva ferver dentro dela, mas manteve sua compostura. Anos tratando pacientes difíceis haviam lhe ensinado o controle. Na verdade, senhorita Lansdale, eu não sabia de nenhum desses detalhes até você mencioná-los agora. E francamente, eles não fazem diferença para mim. Eu tenho minha própria carreira, meus próprios propósitos, e nunca precisei depender da fortuna de ninguém. Que nobre, Vitória respondeu sarcasticamente. Uma enfermeira com princípios. Que refrescante. Ela pegou sua bolsa cara e se virou para sair, mas pausou. Mas deixe-me dar-lhe um conselho, querida. Este mundo, o mundo de James, é diferente do seu. Há expectativas, responsabilidades sociais, conexões políticas que devem ser navegadas com delicadeza. Uma simples enfermeira da cidade pode achar tudo isso esmagador. Seria uma pena vê-la humilhada quando perceber que está completamente fora de seu elemento. Após Vitória sair em uma nuvem de perfume caro e indignação mal disfarçada, James virou-se para Sarah com expressão preocupada. Sinto muito por isso. Vitória e eu namoramos brevemente há alguns anos, um erro do meu lado. Ela tem sido persistente em suas expectativas desde então. Sarah tocou seu braço levemente. James, eu não sou frágil. Trabalhei em hospitais urbanos onde enfrentei coisas muito piores que uma mulher ciumenta e rude. Mas ela levantou um ponto válido. Qual ponto? James franziu a testa. Que você é rico e eu não sou. Que seu mundo inclui obrigações sociais e expectativas que eu desconheço. Sarah olhou para ele diretamente. Essas coisas importam, James. Não para mim em termos de me intimidar ou me fazer sentir inferior, mas em termos práticos. Se nós perseguirmos isso, seja lá o que isso é, haverá desafios reais a serem enfrentados. James tomou ambas as mãos dela, não se importando com quem pudesse estar observando através das janelas do restaurante. Você está absolutamente certa. Haverá desafios. Mas Sarah, olhe para mim. Vitória estava errada sobre uma coisa crucial. Você não é frágil ou inferior. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Você enfrenta emergências médicas com calma, você trabalha horas impossíveis para ajudar estranhos, você sacrificou seus próprios confortos para cuidar de sua mãe. Essa força, essa integridade, isso é infinitamente mais valioso do que saber qual garfo usar em um jantar formal. Sarah sentiu algo dentro dela se acalmar. Então você entende que isso não será fácil. Eu entendo. James confirmou. E eu não estou pedindo que você mude quem você é ou de onde você veio. Estou pedindo que você seja exatamente quem você é, ao meu lado. E se as pessoas têm problema com isso, bem, elas podem levar seus negócios para outro lugar. Sarah passou os dias seguintes em profunda contemplação, dividindo seu tempo entre ajudar na clínica improvisada que James havia montado no rancho para atender trabalhadores e famílias locais, e longas caminhadas pela propriedade coberta de neve para clarear sua mente. A proposta não oficial de James pairava sobre ela como uma nuvem, não opressiva, mas impossível de ignorar. Uma tarde, enquanto examinava um jovem trabalhador que havia torcido o tornozelo, Sarah teve uma revelação. A gratidão genuína no rosto daquele homem, o alívio em seus olhos quando ela assegurou que não seria nada permanente e que ele poderia voltar ao trabalho em alguns dias. Isso era o que a havia levado à enfermagem. Não os grandes hospitais com suas políticas complicadas e disputas territoriais entre médicos,
mas essa conexão humana direta, esse fazer diferença imediata na vida de pessoas reais. Você tem um dom especial, disse Marta uma noite, enquanto ajudavam a preparar o jantar. A governanta havia se tornado uma confidente improvável durante a estadia de Sarah. O Sr. James estava certo em trazê-la aqui. Sarah olhou para a mulher mais velha com curiosidade. Marta, posso fazer uma pergunta pessoal? Você acha que isso é loucura? James e eu nos conhecemos há apenas 2 semanas. As pessoas se casam após cortejos de anos e ainda assim falham. Como podemos considerar construir algo real em tão pouco tempo? Marta riu, suas mãos experientes descascando batatas com eficiência automática. Querida, eu conheci meu falecido marido em um baile na primavera. 3 semanas depois, estávamos casados. Ficamos juntos por 37 anos até o dia em que ele partiu. Minha irmã namorou seu marido por 5 anos antes de se casar, e eles se divorciaram antes do 3º aniversário. Ela pausou, olhando Sarah diretamente nos olhos. Tempo não é garantia de nada. O que importa é conhecer seu próprio coração e o caráter da pessoa com quem você está considerando compartilhar sua vida. E quanto ao caráter de James? Sarah perguntou suavemente. Você o conhece há muito tempo. Quem ele realmente é quando ninguém está olhando? Marta sorriu com genuíno afeto. Sr. James é o homem mais íntegro que conheço. Quando seu pai morreu e ele herdou este lugar, ele tinha apenas 22 anos. Muitos esperavam que ele vendesse tudo e fosse viver uma vida fácil na cidade com todo aquele dinheiro. Mas ele ficou. Ele trabalhou mais duro que qualquer outro, aprendeu cada aspecto do negócio, tratou seus trabalhadores com dignidade e pagamento justo. Ela continuou, sua voz ficando mais apaixonada. Quando a seca atingiu duramente há 5 anos e muitos rancheiros tiveram que demitir metade de suas equipes, James não dispensou ninguém. Ele apertou seu próprio cinto, vendeu alguns investimentos pessoais e manteve todos trabalhando. Ele disse que não deixaria famílias passarem fome por causa de um ano ruim. E quando Jake Morrison, um de nossos trabalhadores mais antigos, descobriu que sua filha precisava de cirurgia cara em Denver, James pagou tudo anonimamente. Jake só descobriu anos depois, por acidente. Sarah sentiu lágrimas picarem seus olhos. Isso se alinhava perfeitamente com o homem que ela havia chegado a conhecer. Generoso sem ser condescendente, forte mas gentil, rico mas fundamentado. Então você acha que eu deveria ficar? Marta pegou as mãos de Sarah, ignorando a farinha que as cobria. Eu acho que você deve seguir seu coração. Mas posso dizer isso, eu nunca vi o Sr. James olhar para ninguém da maneira que ele olha para você. E mais importante, eu nunca o vi tão feliz, tão completo. Você traz algo à tona nele que sempre esteve lá mas nunca teve permissão para florescer. Naquela noite, Sarah pediu a James para se encontrar com ela nos estábulos após o jantar. Ele chegou pontualmente, ainda usando suas roupas de trabalho do dia, chapéu na mão, expressão cautelosamente esperançosa. A luz suave das lanternas criava sombras dançantes nas paredes de madeira, e o cheiro reconfortante de feno e cavalos enchia o ar. James, Sarah começou, sua voz firme apesar dos nervos agitando seu estômago. Eu preciso ser completamente honesta com você sobre minhas preocupações. Ele assentiu, dando-lhe espaço para falar. Eu venho de um mundo muito diferente do seu. Minha mãe trabalha como costureira para sobreviver. Cresci em um apartamento de 2 cômodos onde dividíamos o banheiro com 3 outras famílias. Eu trabalhei como garçonete para pagar minha escola de enfermagem. Não sei nada sobre gerenciar uma propriedade como esta, sobre entreter sócios de negócios importantes, ou navegar nas complexidades sociais do seu mundo. James deu um passo à frente, mas Sarah levantou a mão. Deixe-me terminar, por favor. Eu também preciso dizer isto. Eu não preciso de resgate. Eu não preciso de um homem rico para me salvar da minha vida. Eu sou orgulhosa do que conquistei, orgulhosa do trabalho que faço, e nunca quero que você, ou qualquer outra pessoa, pense que estou aqui por causa da sua riqueza. Eu sei disso, James disse suavemente. Sempre soube. Mas aqui está a coisa, Sarah continuou, e agora sua voz tremeu levemente com emoção.
Apesar de todas essas preocupações racionais e sensatas, apesar de todos os motivos pelos quais isso pode não funcionar, eu não consigo parar de pensar em você. Não consigo imaginar voltar para Denver e retomar minha vida antiga como se essas semanas nunca tivessem acontecido. Você mudou algo em mim, James Thornton. Você me mostrou possibilidades que eu nunca soube que existiam. James fechou a distância entre eles, suas mãos encontrando os ombros dela gentilmente. Sarah, deixe-me ser igualmente honesto. Sim, eu tenho dinheiro. Sim, há complexidades em minha vida que vêm com isso. Mas sabe o que percebi? Passei anos construindo um império, mas para quê? Para impressionar pessoas que não me importo? Para alcançar algum nível arbitrário de sucesso que nunca satisfaz. Ele pausou, buscando as palavras certas. Quando você está aqui, tudo faz sentido de repente. Trabalhar duro no rancho tem propósito porque quero construir algo duradouro. Meus investimentos significam algo porque posso usá-los para fazer diferença real, como financiar a clínica que você poderia administrar. A própria casa parece finalmente um lar em vez de apenas uma estrutura impressionante. Você não precisa saber sobre jantares formais ou política social. Essas coisas podem ser aprendidas se você quiser, ou simplesmente ignoradas se não quiser. O que não pode ser aprendido ou fabricado é isto, esta conexão entre nós. Sarah sentiu as lágrimas finalmente caírem. Eu tenho tanto medo. E se estragarmos tudo? E se a realidade não corresponder a estas semanas perfeitas? Então lidaremos com isso juntos, James respondeu, limpando suas lágrimas com seus polegares. Sarah, eu não estou pedindo perfeição. Estou pedindo uma parceria. Alguém que me desafie, me apoie, cresça comigo. Alguém que veja além do rancho e do dinheiro para o homem real por baixo. E você é a primeira pessoa em minha vida adulta que realmente me vê. Sarah respirou profundamente, tomando a decisão mais corajosa de sua vida. Então sim. Sim, eu vou ficar. Vou tentar construir uma vida aqui, com você. Mas James, devagar, por favor. Verdadeiro namoro. Tempo real para nos conhecermos sem a intensidade de uma crise forçando tudo. Um sorriso enorme se espalhou pelo rosto de James, transformando-o de sério e reservado para absolutamente radiante. Devagar. Eu prometo. Embora deva avisá-la, estilo Wyoming de devagar ainda pode ser relativamente rápido pelos padrões da cidade. Ele a puxou para um abraço, e Sarah se permitiu derreter em sua força, sentindo pela primeira vez em anos que talvez, apenas talvez, ela não precisasse carregar tudo sozinha. Eles permaneceram assim por longos momentos, o mundo exterior desaparecendo, deixando apenas a promessa do que poderia ser. Os meses seguintes testaram Sarah de maneiras que ela nunca antecipara. Verdadeiro para sua palavra, James não pressionou por compromisso rápido, mas cortejou-a com determinação constante à moda antiga que era simultaneamente encantadora e ligeiramente esmagadora. Flores apareciam em sua escrivaninha na clínica. Sim, James havia cumprido sua promessa e estabelecido uma clínica médica totalmente equipada no rancho, com Sarah como sua enfermeira-chefe e diretora. A transição de sua mãe, Margaret Mitchell, de Denver para o rancho foi surpreendentemente tranquila. A mulher mais velha, inicialmente cética sobre a mudança súbita em suas circunstâncias, foi conquistada pela genuína cortesia de James e pelo espaço confortável que ele havia preparado para ela. Uma suíte no segundo andar com luz abundante para sua costura, vista para as montanhas e proximidade com sua filha. Ele é um bom homem, Sarah, Margaret disse a ela uma tarde enquanto bordava em sua sala ensolarada. Um pouco intenso, talvez, e claramente não acostumado a não conseguir o que quer, mas bom até o âmago. Seu pai teria gostado dele. Era a maior aprovação que Margaret poderia dar. A clínica rapidamente se tornou essencial para a comunidade. Trabalhadores do rancho e suas famílias, agricultores de propriedades vizinhas, até mesmo moradores da cidade começaram a fazer o trajeto até o rancho Thornton para cuidados médicos. Sarah contratou uma jovem enfermeira recém-formada chamada Betty Shane como sua assistente, e juntas elas tratavam de tudo, desde fraturas ósseas até partos, de gripes a emergências agrícolas. Você está fazendo diferença real aqui,
James comentou uma noite depois que Sarah havia trabalhado um turno particularmente longo tratando uma família inteira com intoxicação alimentar. Dr. Harrison em Medicine Bowl me disse que os casos de emergência dele caíram 40% desde que você abriu a clínica. Você está salvando vidas, Sarah. Mas nem tudo era perfeito. Victoria Lansdale e seu círculo de amigos socialmente proeminentes fizeram sua missão tornar a vida de Sarah desconfortável sempre que possível. Quando James inevitavelmente teve que comparecer a eventos sociais, jantares de caridade, reuniões da Associação de Criadores de Gado, recepções políticas, e insistiu em trazer Sarah como sua acompanhante, ela enfrentou avaliações críticas, conversas deliberadamente excludentes sobre pessoas e lugares que ela não conhecia, e sussurros mal disfarçados sobre a enfermeira caçadora de fortunas. Sarah suportou com dignidade silenciosa, recusando-se a ser intimidada mas também recusando-se a fingir ser algo que não era. Ela vestia seus melhores vestidos, simples mas elegantes, comprados com seu próprio dinheiro, e mantinha conversas educadas. Mas ela não tentou competir com as outras mulheres em joias, conhecimento de vinhos raros, ou fofoca sobre férias europeias. Um incidente em particular testou sua resolução. Em um jantar de gala em Cheyenne para arrecadar fundos para uma causa agrícola, Victoria encurralou Sarah no toalete feminino com duas de suas amigas. Você realmente acha que pertence aqui? Victoria desafiou, seu tom cruel apesar de seu sorriso pintado. Olhe para você, vestido de loja de departamento, sem joias além daquele colar barato. Você acha que James não percebe? Que ele não se envergonha de apresentá-la aos seus associados? Sarah encontrou o olhar de Victoria firmemente. Senhora Lansdale, eu não pretendo pertencer ao seu mundo. Tenho meu próprio mundo, onde meu valor é medido pelas vidas que salvo, não pelos diamantes que uso. E quanto a James estar envergonhado de mim, ele me pediu para vir esta noite. Ele me apresenta com orgulho a todos que conhecemos. Se você tem problema com minha presença, sugiro que tome isso com ele, não comigo. Uma das amigas de Victoria riu nervosamente. Ela tem coragem, você tem que admitir. Mas Victoria não tinha terminado. Coragem não paga as contas. Quando o brilho inicial passar e James perceber que se prendeu a alguém que nunca poderá realmente ser sua igual em sociedade, em negócios, em cultura, então veremos quão corajosa você se sente. Sarah sentiu uma pontada de dor com as palavras, porque elas ecoavam suas próprias inseguranças secretas. Mas ela se recusou a mostrar isso. Tempo dirá. Agora, se me dão licença, tenho um jantar para voltar. Quando Sarah retornou à mesa, James imediatamente percebeu algo errado. Seu rosto estava calmo, mas ele havia aprendido a ler as tensões sutis ao redor de seus olhos, o aperto ligeiramente mais firme de seus dedos ao redor do caule de seu copo de água. Ele se inclinou perto. O que aconteceu? Nada que eu não possa lhe dar, Sarah sussurrou de volta. Apenas Victoria sendo Victoria. A mandíbula de James se apertou, mas ele apenas assentiu. Eles haviam concordado que Sarah lutaria suas próprias batalhas quando possível. Ela havia insistido nisso, recusando-se a ser tratada como algo frágil que precisava de proteção constante. Mas James também tomou nota mental. Havia uma diferença entre permitir que Sarah mantivesse sua independência e permitir que ela fosse abusada sem consequências. No dia seguinte, Victoria recebeu uma carta da administração da Associação de Criadores de Gado de Wyoming informando que sua família estava sendo removida da posição de co-presidente do Comitê de Arrecadação de Fundos, uma posição de prestígio que eles haviam mantido por anos. James, como o maior doador individual da associação e membro influente do conselho, havia exercido sua influência silenciosamente mas decisivamente. Quando Victoria o confrontou furiosamente em seu escritório, James foi perfeitamente claro. Você tem direito à sua opinião sobre com quem escolho passar meu tempo, Victoria. Mas não tem direito de intimidar ou menosprezar Sarah. Ela tem mais integridade em seu dedo mindinho do que você tem em todo o seu corpo. Esta é sua única advertência. Qualquer outra ação hostil em direção a ela, e as consequências serão muito mais severas que perder uma posição em um comitê. Sarah só soube do incidente semanas depois, quando Martha acidentalmente mencionou. Quando confrontou James sobre isso, ele não se desculpou.
Há uma diferença entre lutar suas próprias batalhas e permitir que alguém abuse de você sistematicamente. Eu não lutei suas batalhas por você, Sarah. Eu simplesmente deixei claro que há consequências para pessoas que escolhem ser cruéis. Isso é diferente. Sarah lutou com isso por dias. Parte dela estava brava que ele havia interferido sem consultá-la. Mas parte dela estava secretamente aliviada, até tocada, que alguém estava disposto a defendê-la tão ferozmente. Eventualmente, ela decidiu que estava certa, havia uma diferença. Ele não a havia tratado como frágil, ele simplesmente havia usado suas próprias ferramentas, influência e posição, da mesma forma que ela usava as dela, dignidade e competência. A primavera chegou ao Wyoming com sua habitual explosão dramática de vida. Campos cobertos de neve transformaram-se em tapetes de flores silvestres, bezerros nasceram em números recordes, e a clínica de Sarah ficou mais ocupada do que nunca com ferimentos agrícolas e verificações de saúde de rotina. Foi durante esta temporada de renovação que James finalmente fez sua proposta formal. Ele não escolheu um restaurante chique ou um cenário elaboradamente romântico. Em vez disso, ele a levou para uma cavalgada até um ponto alto nas terras do rancho onde a vista se estendia por milhas em todas as direções, campos ondulados, as montanhas rochosas ao longe, e o céu do Wyoming tão vasto que fazia uma pessoa sentir-se simultaneamente insignificante e parte de algo grandioso. Meu bisavô reivindicou esta terra em 1882, James começou, ajudando Sarah a desmontar de sua égua. Ele construiu uma cabana de um cômodo bem ali. Ele apontou para algumas pedras da fundação ainda visíveis. Trabalhou até seus dedos sangrarem, sobreviveu invernos que mataram metade do seu gado, lutou contra a seca e preços de mercado impossíveis. Sabe por que ele aguentou? Sarah balançou a cabeça, sentindo a importância do momento. Porque ele trouxe minha bisavó para cá como sua noiva, e ela se recusou a desistir. Ela disse que se eles podiam sobreviver ao primeiro inverno juntos, eles podiam sobreviver a qualquer coisa. E eles sobreviveram. Construíram algo duradouro não apenas para eles, mas para gerações futuras. Para meu avô, para meu pai, para mim. James virou-se para ela, pegando ambas as mãos. Sarah Mitchell, você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Você é forte onde eu sou fraco, compassiva onde eu sou prático, fundamentada onde eu às vezes me perco em ambição. Você me desafia a ser melhor. Você me faz rir. Você me faz acreditar que todo o trabalho árduo e sacrifício que coloquei neste lugar realmente significam algo porque finalmente tenho alguém para compartilhá-lo. Ele se ajoelhou, puxando uma caixa pequena de seu bolso. Dentro estava um anel que tirou o fôlego de Sarah, não por ser extravagante ou coberto de pedras preciosas, mas por sua beleza pensativa. A banda era de ouro simples, mas incrustada com turquesa do Wyoming em um padrão que lembrava montanhas, e um único diamante modesto estava montado no centro. Este anel foi feito por um artesão local usando turquesa minerada neste mesmo condado, James explicou. Eu não queria dar-lhe algo genérico de uma joalheria chique em Nova York. Queria algo que representasse este lugar, nossa vida aqui. Sarah, você se casaria comigo? Você construiria um legado comigo? Não apenas como minha esposa, mas como minha parceira em tudo, no rancho, na clínica, em fazer desta comunidade algo especial. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Sarah agora. Todos os medos, todas as inseguranças dos meses passados de repente pareciam insignificantes comparados à clareza absoluta deste momento. Sim, ela sussurrou, depois mais forte, sim. Sim, eu vou me casar com você, James Thornton. Ele deslizou o anel em seu dedo, um ajuste perfeito, porque é claro que ele havia secretamente medido enquanto ela dormia semanas atrás, e então a puxou para um beijo que tinha toda a paixão acumulada de meses de namoro respeitoso e autocontrole. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo e chorando simultaneamente. O casamento aconteceu 3 meses depois em junho, quando Wyoming estava em sua glória mais magnífica. Sarah deliberadamente manteve-o simples, uma cerimônia ao ar livre no próprio rancho, com cadeiras montadas no mesmo ponto alto onde James havia proposto. Ela usou um vestido que sua mãe havia feito, simples mas elegante em seda creme, sem os babados e elaborações que estavam na moda.
O convidado incluiu uma mistura que teria sido impensável no círculo social tradicional de James: trabalhadores do rancho e suas famílias sentados ao lado de executivos de negócios, pacientes da clínica de Sarah conversando com senadores estaduais, vizinhos agricultores compartilhando bancos com magnatas de mineração. Victoria Lansdale notavelmente não compareceu, mas vários de seus ex-associados sim, muitos deles tendo chegado a respeitar Sarah nos meses desde o confronto no toalete. Margaret Mitchell chorou durante toda a cerimônia, assim como Martha. O velho Dr. Harrison de Medicine Bow oficiou, falando sobre duas pessoas que encontraram um ao outro contra todas as probabilidades e construíram algo real através de honestidade, trabalho árduo e respeito mútuo. Quando James e Sarah trocaram votos que eles mesmos haviam escrito, desprovidos de linguagem florida mas cheios de promessas concretas sobre parceria, apoio e amor duradouro, não havia olho seco na audiência. A recepção foi genuinamente uma celebração comunitária. Banda local forneceu música, comida veio tanto de catering profissional quanto pratos caseiros trazidos por convidados, e dançando continuou até bem depois do pôr do sol sob luzes de cordão penduradas entre as árvores. James, geralmente tão reservado e controlado, girou Sarah pela pista de dança improvisada com abandono alegre, sua risada ecoando através das colinas. Feliz, Sra. Thornton? Ele perguntou enquanto eles dançavam sua última dança da noite. Sarah olhou ao redor, para sua mãe conversando animadamente com Martha, para Betty Shen de sua clínica rindo com alguns dos trabalhadores do rancho mais jovens, para as estrelas intermináveis acima no céu do Wyoming, e finalmente para o rosto de seu novo marido. Mais feliz do que eu sabia ser possível, ela admitiu. Sabe o que é engraçado? Há um ano, se você me dissesse que eu estaria casada com um cowboy milionário, morando em um rancho em Wyoming, administrando minha própria clínica médica, eu teria dito que você estava louco. Esta não era a vida que eu planejei. É melhor ou pior do que você planejou? James perguntou, embora o sorriso em seu rosto sugerisse que ele já conhecia a resposta. É melhor, Sarah disse simplesmente. Porque não é apenas minha vida mais, é nossa vida. E isso faz toda a diferença. Os anos que se seguiram validaram todas as esperanças e promessas daquele dia de casamento. Sarah expandiu a clínica para um pequeno hospital completo com 3 outros enfermeiros e 2 médicos em tempo parcial. Eles trataram milhares de pacientes, salvaram inúmeras vidas, e tornaram-se um pilar da comunidade de saúde de Wyoming. James continuou inovando no negócio de gado enquanto também se tornava mais envolvido em política estadual, defendendo melhores recursos de saúde rural e educação. Eles tiveram 3 filhos ao longo dos anos, 2 filhas e um filho, todos criados para valorizar trabalho árduo, compaixão e integridade sobre riqueza ou status. A mais velha, Catherine, tornou-se médica. A do meio, Elizabeth, assumiu a gestão do rancho. E o caçula, William, tornou-se professor em uma escola em uma reserva indígena próxima. Margaret Mitchell viveu para ver todos os seus netos nascer, passando pacificamente aos 82 anos, cercada por família na casa que havia se tornado seu lar. Martha trabalhou até seus últimos dias aos 90, recusando-se a se aposentar porque, como ela disse, esta família é minha vida. Quando entrevistado décadas depois por um historiador local documentando famílias importantes de Wyoming, James Thornton, então com seus 70 anos, foi perguntado sobre o segredo de seu sucesso, tanto em negócios quanto em vida pessoal. Ele pensou por um longo momento antes de responder. Eu suponho que é isto, ele finalmente disse. Eu sempre soube como construir coisas, negócios, riqueza, influência. Mas não sabia como construir uma vida até conhecer Sarah. Ela me ensinou que sucesso real não é medido em contas bancárias ou acres de terra. É medido nas vidas que você toca, nas pessoas que você ajuda, no amor que você compartilha. Aquela noite na estação de trem, quando a encontrei congelando na plataforma, eu pensei que estava salvando-a. Mas a verdade, ela me salvou. Sarah, sentada ao lado dele com cabelo agora prateado mas olhos ainda afiados e gentis, pegou sua mão. Nós nos salvamos mutuamente, ela o corrigiu com um sorriso. Esse é o que amor real faz, não é sobre uma pessoa resgatando a outra. É sobre 2 pessoas escolhendo construir algo juntas, todos os dias, através de todas as tempestades e desafios que a vida traz.
E assim a história do cowboy milionário e da enfermeira que ele encontrou congelando em uma estação de trem entrou para a história, não como conto de fadas romântico de resgate, mas como testemunho do poder duradouro de parceria genuína, respeito mútuo e amor construído sobre fundação de valores compartilhados e trabalho árduo. Seu legado continua até hoje no hospital que leva seu nome, no rancho ainda operado por sua família, e nos inúmeros descendentes que carregam adiante sua tradição de excelência, compaixão e integridade inabalável. O anel de turquesa que James deu a Sarah naquele dia na colina permanece na família, passado através das gerações como lembrete de que o amor mais verdadeiro frequentemente vem quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis, e com as pessoas que nos desafiam a ser nossa melhor versão de nós mesmos.